Bom dia para todos, bom dia, bom dia. Gente, é um prazer enorme receber vocês aqui. Hoje o evento da Z tem um formato, uma cara um pouquinho diferente do que habitualmente a gente faz, né? É um evento com a perspectiva de reflexão cultural e crítica, menos comercial. E a pessoa que... bom, deixa eu começar agradecendo, né, a presença de todo mundo. Agradecer a Bá, o Denner e a Dani pela oportunidade da gente fazer pequenas loucuras no AZ. E agradecer a presença do Ogawa, que é a pessoa responsável por esse pequeno delírio que vocês puderam apreciar e vão apreciar por mais um tempo aqui na loja, né? Então, eu vou falar um pouco do Ogawa, que é um currículo extenso. Ogawa é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Goiás e mestre pelo Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade da UFG. Ele foi co-diretor da Leão Arraes Arquitetura por 9 anos e hoje ele é diretor da Casa Ogawa. Teve projetos publicados em sites especializados como Casa Vogue e revistas nacionais. Sua dissertação, intitulada Não Só do Pau se Fez Brasil, Sérgio Rodrigues e o SR2, vocês sacaram o título, né? Assim, não só do... Maravilhoso, cara de Ogawa. Foi premiada com menção honrosa pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, a ANPARC, com reconhecimento pelo Prêmio Consune da Universidade Federal de Goiás. Atualmente, além de atuar como arquiteto no escritório, ele também é docente e professor dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC e da UFG. Tem aluno do Ogawa aí? Tem algum aluno do Ogawa? Ele é bravo? Não? Não! Que decepção. Achei que o Ogawa fosse um professor bravo. Querido, é um prazer enorme fazer parte dessa sua viagem criativa que se chama Desejo ou Descarte. E a gente está aqui para o Ogawa falar um pouquinho para a gente sobre como ele chegou no conceito da mostra, como ele construiu esse lugar lúdico e diferente para a gente apreciar e refletir um pouco sobre o valor cultural do design, né? E aí conta para a gente, que história é essa? Que história é essa de Desejo e Descarte? Fala para nós. Então, assim, antes de mais nada, eu confesso que não está passando nenhum Wi-Fi aqui. Muita gente muito importante. Eu olho para um lado a Santíssima Trindade da minha família, né? Pai, mãe e avó. A outra Santíssima Trindade ali, meu marido, minha orientadora do mestrado e a abadia. Ficou assim, então, de um lado e do outro não tem para onde fugir. E todos vocês, obviamente, cada um muito especial. E muito, muito, muito obrigado por estarem aqui. E também quero agradecer, né, o convite da Armazém, da Abadia, da Dani, do Denner, sempre muito generosos e muito carinhosos, muito cuidadosos no trato. E, enfim, eu acho que somente muito avant-garde, assim, muito para frente, para conseguir produzir e provocar questões dessa magnitude, assim, sabendo que é uma loja, né? Sabendo que a ideia a gente precisa vender, né, para ganhar dinheiro e tal, enfim, mas vai para além disso, vai para uma provocação cultural, vai para as relações humanas, vai para os valores. Então, isso é muito bacana, assim, aqui no Armazém e reflete-se no móvel. A Aline me pergunta sobre o início disso tudo, mas o início disso tudo não é comigo. Vem a partir do próprio convite do Armazém e dessa mente também brilhante aqui da Aline Ávila, que é responsável pelo posicionamento da marca, pelas campanhas que realizam. E esse ano o AZ está falando sobre a Antologia do Impossível e um capítulo específico dessa jornada, que é a Arquitetura do Delírio.
E aí, na verdade, eu devolvo a pergunta para você. O que é isso? O que é a Antologia do Impossível? Aliás, no início do ano, a gente recebeu um zine em Sim, casa. foi. O que era aquilo que a gente tinha que montar, que a gente tinha que... Era uma Sim. experimentação, uma boa viagem, né? Tá qual a sua, né? Gente, tá tudo combinado, tá? Ele falou para mim que ia fazer essa pergunta, quero contar para vocês. Não, então, esse ano o AZ começou o ano fazendo uma proposta diferente de comunicação para o mercado que a gente atua, né? Então a gente propôs o tema Antologia do Impossível. A antologia é uma coleção de histórias, das melhores histórias. E a gente acha que o design ele é isso, né? Ele é um grande contador de histórias, né? Ele é um mediador da vida. E nada melhor do que reunir boas histórias para contá-las para as pessoas. Então, por isso é uma antologia, porque a gente está aqui para conversar e contar histórias. Tem muito a ver com o DNA também do AZ, que é essa história do relacionamento, do convívio, da proximidade, né? Então, eu fico olhando para os rostinhos, para as carinhas das pessoas aqui, e eu sei de tanta história que já aconteceu com cada uma dessas pessoas aqui dentro, né? Tudo que já se passou e os relacionamentos construídos e cultivados por aqui. Então, nada fazia muito sentido a gente falar em contar história. Mas por que ela é impossível? Não sei se vocês lembram, é um in com a barra, né? Assim, uma barra que vai para o infinito, porque a gente não quer só contar histórias do que passou, né? A gente também quer inventar histórias do futuro, dos futuros, né? Porque a gente fala dos possíveis futuros a partir do que a gente imagina, a partir do que a gente quer e a partir do que a gente constrói. Esse futuro não está pronto, ele vai ser feito. E design também é sobre futuro. O design tem que falar de futuro. O design tem que falar de um mundo melhor. O design tem que falar de uma vida melhor. Então, é um impossível que se torna possível à medida que a gente conta essas histórias. E a gente constrói essas histórias. E essa antologia do impossível, Fernanda, que está ali, ó, que junto com a gente está desenvolvendo esse trabalho com a Zig, a gente primeiro fez o zine, né? O zine, ele, na verdade, o que vocês receberam foi uma reprodução do zine, que zine é um caderno manual, feito 100% manualmente. Então, a gente chamou as Três Tanajuras, que é um coletivo de 3 irmãos, artistas super jovens, para pensarem essa antologia do impossível. E eles propuseram uma coisa 100% experimental, assim, né? Não sei se vocês lembram, que era uma coisa de recortar, colar, desenhar, explorar, né? Sair do cotidiano meio mecânico e linear que a gente acaba, pelo qual a gente acaba sendo engolido, né? No dia a dia. E aí o zine era meio que a tangibilização desse conceito, né? Vamos contar histórias que parecem ser impossíveis de serem contadas para que elas se tornem possíveis. E aí essa campanha foi dividida, a agência, a Zig e a Fernanda, eles propuseram que a gente então construísse esses capítulos, é uma antologia, então vamos fazer capítulos. Então, durante o ano, a gente vem trabalhando esses capítulos. Um dos capítulos é a arquitetura do delírio. A ideia é pensar que o design é capaz de propor coisas para além do que a imaginação sonha. Assim, o design ele tem que ser capaz de ser ousado e o design ele tem que ser capaz de delirar. Ele tem que ser capaz de pensar em coisas que aparentemente são impossíveis. E quando a gente olha para os grandes mestres, e aí a gente tem aqui o grande mestre, né, Sérgio Rodrigues, quando ele fez, e aí eu não vou falar do Sérgio Rodrigues na frente do Ogal não, né, gente, porque o Ogal é especialista no Sérgio Rodrigues, mas enfim, quando ele fez o que ele fez, quando ele começou o que ele começou, parecia ser impossível, né? A gente via de um lugar de influência europeia muito forte, muito relevante. A brasilidade não era uma coisa que, de fato, pudesse ser explorada. E ele mesmo foi desencorajado, né? Você é louco, você não serve para fazer isso, não. Então, assim, ele delirou, né? Quando você pensa naquela sessão de fotos que ele coloca o sofá e a maré sobe, e era o único exemplar que ele tinha. Então, tem umas histórias dele, de fato, que ele foi capaz de pensar a realidade para além da realidade que a gente vê, que a gente vive, e que ele entendia que não estava posta, né? Que ele podia correr atrás. Então, a arquitetura do delírio é sobre isso, sobre pensar que a gente pode ir além, que a gente pode desafiar as coisas, e que desse delírio nascem sonhos, e que é desses sonhos que a gente constrói, a partir desses sonhos que a gente constrói a realidade. E a gente vai falar de delírio, quem que a gente pensou? Na hora, tô mentindo? Na reunião, quem que a gente pensou? Ogawa. Quem que é o arquiteto delirante que a gente conhece? É o Ogawa.
E aí a Bá falou, ele não vai ter tempo, não vai ter jeito, ele é muito ocupado. Eu falei, vamos tentar. E aí a Bá ligou para ele veio na mesma hora. Porque quando o Bá chama, a gente atende, né? Então ele veio na mesma hora e aí isso tudo começou, né? E ele teve coragem, porque de fato, em algum momento ele falou assim para mim, amiga, como que isso vai reverter em venda? Eu falei, não é sobre isso, pode ficar 100% tranquilo, a gente quer realmente propor uma discussão, porque a gente trabalha junto com design, né? Vocês são arquitetos e designers, eu estudo design, e a gente sabe o potencial do design, e às vezes a gente fica muito frustrado quando o outro não reconhece esse potencial, quando a gente não consegue verbalizar, explicar, convencer, falar e encantar as pessoas como a gente é encantado com design, né? Então, eu acho que quando ele traz essa reflexão do valor cultural, né, que é mais do que o valor financeiro das coisas, a gente quer, de fato, trazer uma fagulha de inspiração. A gente não, ele quer, de fato, trazer uma fagulha de inspiração dentro dessa perspectiva nossa de provocar é, uma coisinha, assim, né? Porque a história da campanha era, por mais que não seja 100% claro o que a gente está falando ali, quando você passa aquilo no seu feed, aquilo te chama atenção. Pelas cores, pela música, pelo vídeo e tal, né? E não tem como não passar aqui na porta e não se ver tomado por essa floresta de flores, como ele disse. Então, eu acho que não fazia sentido ter outra pessoa aqui para falar da arquitetura do delírio. Não teria sentido ter outra pessoa aqui para delirar junto com a Z, para romper limites e provocar esse tipo de conversa e papo e reflexão num sábado de manhã. Mas então, conta o que é Desejo Descarte, por favor. Tá bom, eu conto. Entende que foi uma maneira delicada de falar que eu sou doidinho, né? Mas eu gosto de ser doidinho de vez em quando. Bom, eu comento que o início da piração, né, do delírio, né, esse delírio, o que é delírio, o que poderia ser delirante e impossível, veio, óbvio, a partir do convite e a partir da conversa que a gente teve no dia do convite. Eu estava num sebo, comprando uns livros para uma produção de um espaço que eu ia fazer lá em Brasília, de uma arquiteta que eu iria ajudar, e a Bá liga, o que você está fazendo? Eu estou comprando uns livros para uma arquiteta. Vem aqui na loja que eu preciso falar com você. Eu falei, Bá, eu estou sujo, eu estou garimpando coisa no sebo. Você se importa? Eu falei, não, mas então vem logo. E aí cheguei aqui, subi, entrei numa salinha que eu nem sabia que existia, essa salinha aqui dentro. Mistério. Puxou a orelha, descobri que eu roubei um mocho. E aí achei que eu ia levar um puxão de orelha, assim, e ela falou, ó, a gente quer que você desenvolva uma amostra delirante e impossível. E aí, o que é isso, assim, né? E aí, tá, entendi. Não tem muito briefing, não tem muito, assim, um programa de necessidades, para a gente usar um termo da nossa área. Tem um espaço aberto para você produzir o que você acha que é delirante e impossível. E aí, logo em seguida, a gente foi tomar um café e eu fui contar essa história das produções que eu estou fazendo agora para outros arquitetos tirarem fotos, espaços, enfim, de mostras e uma outra vertente do escritório. E aí comentei que num mega projeto, recém feita essa produção, colocou-se um monte de quadros incríveis, assim, um apartamento, super apartamento daqui de Goiânia. E aí eu coloquei as obras de arte para fazer a produção, as peças no lugar, ajeitei os móveis, tarará, enfim, aquela parte toda de produção e humanização. E aí veio o cliente 2 dias depois e mandou tirar todas as obras de arte das paredes, porque ele não iria imobilizar o dinheiro dele naquelas obras de arte. E aí eu fiquei muito frustrado, obviamente, porque... Por quê? Por que não obra de arte? Por que ele não aprecia a obra de arte? Como não apreciar obra de arte? Por que não tocou aquela obra de arte? E a gente começou a conversar sobre isso, sobre
valor, né? O valor que se dá para as coisas, como os clientes dão valor para os objetos de design, para as obras de arte, para o nosso projeto, inclusive, para a nossa profissão. E aí parei do outro lado da rua, fiquei olhando para a vitrine e aquilo reverberando em mim. E aí, voltando para casa, eu passo por uma caçamba de lixo. É caçamba mesmo, de entulho. E tinha uma pessoa lá dentro dessa caçamba. E aí eu me pus a perguntar assim, né? O que alguém descartou e que é tão interessante para outra pessoa ir lá e resgatar? Óbvio que eu entendo que é uma pessoa que não tem poder de escolha, nesse sentido de ir lá e comprar alguma coisa. Ele provavelmente precisou estar ali para suprir as necessidades dele, pessoais. Mas aí veio essa piração, assim, o que estaria ali dentro da caçamba que me faria parar o carro, eu que tenho algum poder de escolha, né, e entrar dentro da caçamba e pegar alguma coisa. Certamente, uma prancha de madeira detonada me faria fazer isso, porque eu estou querendo colocar uma prancha de madeira velha embaixo da bancada do banheiro de hóspede lá de casa. Meio que um banco velho, essas coisas que a gente gosta, né? E aí, isso me faria. Mas provavelmente não faria outra pessoa. Essa prancha de madeira velha não faria outra pessoa subir. E aí comecei a pensar nesses casos de peças que são descartadas. A Dani tem uma história que as enciclopédias da loja foram encontradas, né, ensacadas e quase sendo jogadas fora. E ela falou, peraí, me dá aqui. Não, são enciclopédias, isso é importante, vou levar para a loja. E isso vai ter um outro significado. Gente que vai, por exemplo, do pregão e encontra poltronas assinadas, enfim, que tem um valor de 4, 5 dígitos por 2, 3 dígitos. Eu já encontrei num pregão lá da Rio Verde uma poltrona na época da Gelli sendo vendida por R$90. Assim, aí você olha nos leilões esses leilões, né, online hoje em dia, ela é vendida por 3 e pouco, 4 e pouco, né? Então a gente tem essas lendas urbanas e esse questionamento assim do que é desejo e o que é descarte. A princípio teria um outro título assim. A ideia não pode, aí eu tenho que ficar calado. Não pode. Mas aí pediram para eu dar uma maneirada. Eu fui delirante demais. E aí... A gente ia ter problema de relações públicas com as marcas. E aí, a ideia da vitrine é essa, assim, questionar o valor das coisas. As coisas elas são atravessadas por símbolos, por signos, por afetos. E aí, essas coisas materiais, os artefatos, eles passam a ter outros valores, outros significados, né? Para além do valor material. Tem o valor da história, tem o valor da identidade, tem o valor do símbolo propriamente, mas também tem valores pragmáticos de prototipagem, de erros e acertos, de coragem, porque é uma pessoa muito corajosa, como a própria Aline falou, Sérgio Rodrigues fazer um sofá esquisito desse na década de 1950, onde o que era mais consumido eram esses móveis de estilo, entalhados. E aí ele cria esse móvel moderno. Tem que ter muita coragem para fazer isso, tem que acreditar muito no que está fazendo para conseguir produzir isso. Então, isso tem que ser muito doido. E, de fato, isso tem muito valor, né? Então, a ideia era essa brincadeira e essa subversão. Assim, se eu colocasse isso de cabeça para baixo, isso perderia valor, isso perderia sentido, porque quando a gente olha para o móvel, esse, por exemplo, do Sérgio, Sofá Mole, a gente pode enxergá-lo como uma obra de arte. Alguns dizem que não, assim, mas por que a gente consegue enxergar isso como uma obra de arte? Porque tem símbolos e signos atravessados nesse móvel. Tem signos de brasilidade, tem ousadia, tem uma linguagem que vai para além
do pragmatismo funcional dele, né? O sentar confortavelmente. E aí, quando uma pessoa pega esse sofá e descarta esse sofá, não está olhando para esses símbolos e para esses signos, está olhando pelo pragmatismo funcional dele, que de repente deixou de funcionar porque a bercinta ficou mais frouxa, porque o estofado está rasgado, porque está manco uma perna e tal, mas quem enxerga o mundo a partir da perspectiva de olhar para esse imóvel e entendê-lo como uma obra de arte que tem linguagem, que tem símbolos, ainda consegue dar valor. Ainda que ele esteja sofrido, consegue ainda enxergar valor e pega ele e acha, aliás, que tem mais valor ainda o fato de estar com o estofado rasgado, a perna manca, porque tem valor da história, tem o valor do uso, tem o valor do afeto, tem o valor de atravessar o tempo e contar novas histórias, né? A partir daquele objeto que foi desenhado com algum intuito. Então, a piração era essa, né? E um texto que eu acabei escrevendo de maneira provocativa, né? E se a gente pegasse uma mole e jogasse no lixo, qual seria a reação? E provavelmente todos nós iríamos ficar espantados, mas certamente pessoas que não enxergam o mundo como a gente não iria ficar espantado. Iria olhar para aquilo e ia falar, coisa feia. Cadeira velha, né? O estofado está soltando, mas o estofado já é solto, né? Mas é isso, assim, essa provocação, e entendendo também que um pastel na feira de R$7 tem o mesmo valor cultural, né? E a gente tem pessoas que não valorizam, e pessoas que consomem o sofá mole, que compram o sofá mole, valorizam o sofá mole, mas não valorizam o pastel na feira de R$7. Não valorizam a cadeira do bar vermelha, de menos de R$200 no atacado. Mas todas essas coisas, elas são carregadas de valor, sobretudo esse valor cultural, né? Alguém parou para pensar nesse imóvel. E esse imóvel ele atravessou o tempo e ele é consolidado por isso, né? Ele tem valor por isso. Assim, muitas pessoas reafirmaram esse imóvel como algo interessante, como algo de valor. Então, a piração foi mais ou menos essa. É doido mesmo, né? Então, gente... Alguém tem alguma pergunta? Agora, eu vou para um lado prático, porque a sociedade é muito descartável. Uhum. Aí eu fico pensando, e as cópias? E o que vem por aí copiando, depois de tanto valor cultural, de tanto quebrar a cabeça, de tanto buscar, de tanto investir? E agora, por que a sociedade mesmo em si, achei legal essa cadeira aí, bacana, eu vou copiar, o que eu tenho da cidade é uma quantidade absurda disso. E eu fico muito indignada. Eu acho que essa provocação hoje, ela tem a ver com essa falta de integridade que existe nesse supérfluo, e não no valor da cultura. Eu acho que a história da cópia, ela é uma questão, obviamente, que antes de tudo antiética, né? Ela é uma questão criminosa. Você copiar o projeto de alguém, a gente tem alguns questionamentos do tipo, não pode academiquez, né? Vamos evitar. Tá. E a gente fala de reprodutibilidade, né? O seu Benjamin, que era um comunista, ele falava sobre reprodutibilidade. E falava sobre essa era da reprodutibilidade, como a obra de arte ela passou a ser vista de uma outra maneira e consumida de uma outra maneira. Então, você enxerga a obra de arte, ela pode ser fotografada e ela pode ser reproduzida. E o objeto de design surge nesse contexto de reprodutibilidade, da possibilidade, e ele só é um objeto de design porque ele é reproduzível, ele pode ser reproduzido. Mas aí a gente tem, óbvio, uma questão ética envolvida,
porque teve, primeiro de tudo, o esforço da pessoa desenvolver aquilo, a ousadia da pessoa desenvolver aquilo, a coragem da pessoa desenvolver aquilo e todo o dispêndio financeiro para a pessoa desenvolver aquilo, né? Inovação, aquela provocação ali das etiquetonas que a gente fez, né? Então, o valor das coisas, enquanto usabilidade, inovação, originalidade, prototipagem, pesquisa, tem um caminhar longo. A gente que é criador, a gente sabe que quando a gente desenvolve alguma coisa, sejam os meus colegas professores desenvolvendo, né, seus textos, e alguém vai lá e copia sem citar, é uma faca no peito isso, ou os meus colegas arquitetos, designers, que quando alguém vai lá e copia uma ideia sua de projeto, é uma faca no peito isso. Então, quer dizer, tem uma questão ética envolvida, humana envolvida, né? Mas, para além disso, tem essa questão financeira, né? Esse desejo de consumo, de consumir algo que eu não consigo acessar ainda, é muito sedutor cair nesse erro da cópia. Mas a gente precisa, de fato, combater isso, né? A gente precisa, de fato, tornar o móvel, educar as pessoas, os clientes, para que consigam consumir o original. E se não conseguir consumir aquele especificado, o sofá mole, que tem um valor alto, que consuma um outro sofá e que, de repente, lá na frente, troque pelo sofá mole quando conseguir juntar uma grana e tal. Enfim. Consegui responder de alguma maneira? Ou... Acho que sim. É isso. Mais alguma pergunta? Não? Eu tenho. Vocês acharam que vocês iam ficar caladinhos, né? Eu inventei de ser professor agora. Vou perguntar para minha turma. A turma é vocês, tá? Não são as Vocês. alunas dele ali no fundo, não. E eu vou perguntar para o Giordano. Uhum. Eu te falei que ele ia fazer isso. Amigo, deixa eu te perguntar um negócio. Assim, você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e trabalha muito bem as suas redes sociais. E aí eu queria entender como que a rede social pode se relacionar com esse, digamos, letramento das pessoas. Contribui de alguma maneira? O cliente chega até você de uma maneira diferente, entendendo mais o valor do design, o valor das peças, porque você fala muito sobre mobiliário também, mobiliário brasileiro. Você estava recentemente lá em BH e visitando uma loja, né, de mobiliário brasileiro original da época, de 60, 50, enfim. Como que o cliente chega até você? Contribui, não contribui? Aliás, o letramento é importante? Eu acho que a rede social ela tem esse poder de conversar com muitas pessoas, né? E pessoas que eu nem imagino do Brasil inteiro. Então, esse trabalho que eu faço de tentar educar, trazer... Às vezes, já fiz vídeos aqui na loja mesmo, mostrando, olha como é que é a poltrona mole, como é que é o encaixe dela. Eu acho que essa parte de educação é muito importante, porque as pessoas, aquele valor que a gente dá, às vezes a pessoa não conseguiu entender ainda como é que é esse valor. Então, eu acho assim que é muito interessante usar esse poder que a gente tem de conversar com as pessoas para falar sobre o que encanta a gente, né? Legal. Em quem eu vou atirar agora? Eu vou atirar aqui no Marcos, né? Que está logo aqui. Marcos, assim, eu percebo nos seus projetos, e alguém que trabalha também muito bem as redes sociais, e tem uma especificação de mobiliário aqui no armazém, enfim, bacana. Como que você acha? A gente entende esse móvel do armazém com essa carga simbólica muito grande, né? Essa carga de brasilidade, essa carga... Esses vários atravessamentos de signos que tem no móvel que vai para além da função. Como que você acha que esses símbolos contribuem para o bem-estar do seu projeto? Contribui de alguma maneira? Porque é óbvio, o móvel é gostoso de sentar,
mas ele vai além de ser gostoso de sentar. E como que isso se relaciona com o bem-estar do seu cliente? Assim, relaciona de alguma maneira? De uma maneira bem ampla, assim, o que a gente sempre defende quando a gente começa um projeto é entender até onde a gente pode ir e a potência que existe em cada traço, em cada material. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que não está no mobiliário, mas quando a gente quer um elemento de madeira e o cliente quer um porcelanato amadeirado, a gente vamos para outro caminho, porque o que eu quero aqui não é a aparência da madeira. O que eu quero é quando você pisar descalço nessa madeira, o que você vai sentir? Aí eu sempre dou exemplo da minha casa. Eu escolhi um ladrilho hidráulico na minha cozinha, eu sei que ele dá trabalho, mas é uma delícia aguar minhas plantas, fazer comida descalço, porque a materialidade, o que eu sinto quando eu piso nesse material é completamente diferente de um porcelanato que imita um ladrilho hidráulico. A mesma coisa, o que você falou sobre signos, simbologias, quando eu coloco, por exemplo, vamos falar da poltrona mole, que é um objeto de desejo, mas um objeto de desejo principalmente por quem entende o que é a poltrona mole. A gente está falando de um grupo muito pequeno. Só que quando chega um cliente que não entende a história da mole, precisa entender esse investimento, o que eu mostro aí está alinhado com o que o Giordano falou também. Olha, isso foi pensado em época tal, foi transgressor por isso. Por quê? Que estética? Que é estética? A estética é o primeiro plano. O que tem tudo abaixo disso? O que você vai sentir quando você poder tocar em um mobiliário que foi feito para você abrir os braços, soltar as pernas, ficar tranquilo? Então, assim, vamos desprezar toda essa história em função de uma estética? Porque a estética, eu acredito que ela é a superfície mais básica de qualquer história, de qualquer narrativa, de qualquer projeto. Então, quando a gente especifica o mobiliário, a gente está falando de história, a gente está falando de bagagem, a gente está falando de contribuição para o que foi feito aqui. Aí, por exemplo, eu também fui educado pela Abadia, pelo Armazém. Então, assim, a gente não aprende tudo na faculdade, a gente aprende trabalhando, a gente aprende lendo. Tem um livro que eu adoro. Também, a gente aprende na faculdade. Também. Mas eu não tive o prazer, por exemplo, o privilégio de ter um professor como você. Sendo super transparente e não querendo ser polêmico, na minha faculdade, pouco se falava sobre interiores. Muito se desprezava interiores. E eu acho que a gente não pode ter medo de ser polêmico em alguns momentos também. Porque isso me fez falta. Eu fui aprender isso na prática, eu fui aprender isso com os estágios, fui aprender isso com os meus estágios. Foi com a Ana Paula Mello, que foi minha primeira chefe, vamos dizer assim, que me ensinou o poder de um mobiliário que tem história. Então, aqui, o que eu até tenho a agradecer para o Armazém, estou falando muito já, né, é justamente esse aprendizado, porque eu aprendo o valor de um encaixe, o valor de algo que foi criado por nós, assim, pelos brasileiros, assim, a potência desse imóvel, sabe? Quando a gente fala de cópia, quando a gente fala de estética, é muito pouco, sabe? A gente precisa falar de sensação. Nós, como profissionais, cuidamos do bem-estar das pessoas dentro dos espaços. É o que ela vai sentir. A gente tem esse potencial de interferir na vida da pessoa. E eu acho que isso tem que ser explicado, isso tem que ser ensinado, tem que ser insistido, e se for o caso, a gente ir para um plano B. E mostrar de uma maneira muito tranquila por que é bom, por que é importante a gente ir para um plano B. Porque ninguém é obrigado, como você falou. Às vezes nem todo mundo pode, muitas vezes a gente não pode, mas a gente tem outros caminhos, tem novos profissionais, tem novos mobiliários, tem possibilidades. Legal, obrigado, arrasou. Eu tenho uma história engraçada, assim. Eu estava dirigindo, aí a diarista, a Dedê, estava lá em casa, e aí ela me mandou uma foto. Ela falou, meu filho, isso aqui é lixo ou é decoração? Então, assim, é decoração, entendeu? Eu estava achando que eu estava arrasando. Era decoração. Era. Eu achei que eu estava arrasando. Joguei fora, você acredita? Mas é esse filtro de como as pessoas enxergam, né? Aquilo que a gente dá valor para as coisas. E no texto tem a história assim, de comer o pastel na feira e correr pro avô sentado na poltrona mole. O avô... É esse aqui, ó. Eu vou chorar se eu falar da minha família. Que bobo. Mas é isso, assim, quando a gente olha para o objeto de design,
à primeira vista, a gente compra essa narrativa também, né, do objeto, que você está comprando um pedaço da história, de repente, do Brasil, um pedaço da história. Quando você compra uma Chesca, você está comprando a Bauhaus junto, sabe? Quando você está comprando uma Tonê, uma Tonart, você está comprando o primeiro móvel moderno né? Então você compra um pedaço da história e tenta letrar o seu cliente para isso, mas com o passar do tempo, a Mole deixa de ser a Mole, né? Ela passa a ser a poltrona do avô. A Tonart deixa de ser a Tonart, ela passa a ser a poltrona, a cadeira preferida do bar, ou a Chesca é a cadeira que me acompanha do escritório que eu tinha, que foi lá para casa, e que, enfim. Então, ela começa a carregar outros significados, para além daqueles culturais. São as histórias que a gente agora começa a colocar no móvel. Mas eu estou vendo o Genezinho é bom de falar? Vou perguntar para tu, Genezinho. Genésio, eu queria saber, assim, como que a escolha do mobiliário, aliás, acho que você escolhe muito bem os móveis que você coloca nos seus projetos, como que ele contribui para a linguagem do seu projeto, para reforçar o conceito ou aquilo que você gostaria que o projeto tivesse, e como aliar essa coisa da linguagem que a gente quer com o bolso do cliente, né? Porque muitas das vezes a gente precisa fazer isso. Às vezes a gente quer botar um móvel caro e o cliente não consegue. Mas como que a gente alia essa vontade da linguagem com o bolso e com o projeto em si? Bom dia a todos. Eu cheguei meio atrasado, mas já estou aqui. Bom, a primeira coisa que eu faço é estudar a arquitetura. Eu não sou arquiteto, todo mundo sabe. Eu sou autodidata, eu tenho 44 anos de profissão e não significa que eu não tenha conhecimento. Eu não tenho a formação acadêmica, porque quando eu comecei não existia o curso. Mas eu me formei pelas informações que eu busquei, pelos cursos que eu fiz e pelo estudo, que para mim é uma coisa constante, as pesquisas para mim são constantes. Então, a primeira coisa que eu faço é estudar arquitetura. Sem entender arquitetura, é impossível que eu faça um bom trabalho naquele imóvel, porque senão fica uma roupa que não cabe num corpo. Segunda coisa que eu faço é tentar entender o cliente. Aí eu preciso de saber os traços culturais dele, o poder aquisitivo dele, e uma coisa muito importante, às vezes o cara tem um poder aquisitivo altíssimo, mas não valoriza aquilo que nós achávamos que seria o melhor custo-benefício para o projeto dele. Então, essa é uma equação complicada, mas é uma equação que existe. E eu procuro sempre, eu não sei fazer um projeto sem história, um projeto que a Badia gosta de dizer que é poesia, mas é porque ela é minha amiga, ela puxa para o meu lado, né? Então, eu procuro sempre estar colocando isso e colocando a vida e a personalidade dos meus clientes nos meus projetos. É muito raro ter um projeto meu só com peças novas. Aliás, eu acho que as primeiras pessoas que usou madeira de demolição aqui fui eu, né, Dani? A gente tem um painel ali que foi cruzeta de poste, quando ninguém nem falava de cruzeta de poste. Só para você ter uma ideia, uma cruzeta de poste, quando a gente usou aqui na Armazém a primeira vez, custava R$1. Hoje, virou, né, uma coisa muito cara. Então, assim, eu sempre coloco isso, por quê? Porque eu costumo dizer que uma peça ela tem um valor cultural, um valor simbólico, um valor histórico e um valor daquilo que me encanta. Então, esse conjunto de peças, eu estou sempre presente com isso na minha cabeça, para eu poder especificar. E você vai ter sempre perguntas, sabe? Olha, a sua história. Tem uma cliente nossa, né, aqui do Armazém, que a lembrança mais remota que ela tinha da vida dela era um rádio sempre na fazenda da avó, que tocava e ela ouvia
umas músicas muito antigas e tal, num rádiozinho sempre. E eu rodei até achar um rádio sempre. Botei lá na casa dela, ela nem viu. Peguei em demonstração, foi uma emoção muito grande para ela. Então, eu acho que a gente tem que... Eu acho que no meu trabalho de design de interior, eu não faço arquitetura de interior, eu faço design de interior, a gente tem que ter esse cuidado. Colocar uma peça nova, uma peça bacana, uma peça com conforto, com todos aqueles atributos que a gente tem e que todo mundo faz para poder colocar, mas colocar um pouco da vida das pessoas. Então, eu estou sempre nesse jogo, por exemplo, eu não dou conta de comprar esse sofá porque ele custa tanto. Não, mas vamos pegar, então, um sofá bom, de qualidade, mais barato? Vamos. E vai se fazendo isso e vai se encaixando o projeto no orçamento. Eu não tenho muito problema, porque eu não sou assim, não tem um projeto meu que só tem peças caríssimas dele, não tem um sofá mais caro, as poltronas mais caras, não. Porque lá no início eu já vi o que ele valoriza. Não é o poder aquisitivo dele, é o que ele valoriza. E se ele não valorizar uma poltrona mole, por exemplo, não adianta eu morrer de querer convencer de que o melhor para ele é a poltrona mole. Se ele não valoriza, por exemplo, uma peça da Etel, não adianta eu querer passar 6 meses na cabeça dele, Etel, porque ele não vai valorizar. Agora, ao longo do processo todo, eu tento ilustrá-lo, eu tento dar informações de algumas coisas para ele, para que ele, quando chega na hora de comprar o móvel, porque é um longo caminho, né? 1 ano, mais ou menos, né? 8 meses. Então, a gente vai dando informações e tal, mostrando coisas, conversando sobre coisas. Eles gostam muito de chamar a gente para almoçar, então, no almoço, a gente faz um trabalho meio que não vou dizer educação, porque aí seria muita pretensão da minha parte, mas um trabalho de transferir essas informações que vão transformar em conhecimento e vão dar para ele melhorar o consumo dele. É assim que eu faço. Não sei se eu estou certo, não sei se eu estou errado, mas é assim que eu faço. Tá. Eu acho que... Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Oi, Raquel. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma... Depois que você falar, eu falo. Tá. Eu queria falar um pouco sobre essa coisa, para encerrar a minha fala, sobre como a gente encara esse imóvel e como a gente banaliza esse imóvel quando a gente coloca ele no status de um objeto de luxo. Quando a gente fala de luxo, eu acho que ele está na mesma escala de algo que pode ser desprezado. Porque luxo é algo que a gente inventa. A gente entende que tem um valor alto, né? Mas luxo é supérfluo. Luxo, vamos comprar porque vai ser essa peça de destaque na sua sala. Ninguém tem, só você vai ter. Que mentira, todo mundo tem. Todo mundo tem. Sofá mole, a poltrona, enfim, não é todo mundo, claro. Mas grande parte tem assim... vai muito além dessa história de ser uma peça de destaque. É o valor cultural, né? É o valor histórico que esse imóvel tem, e que a gente precisa valorizar esse imóvel, esses móveis, a partir disso, eu acho, né? Assim, essa é uma opinião minha, porque senão fica aquela coisa assim do cliente, chegar e mas não está batido isso aí, né? Não, mas por que não comprar uma coisa batida? Que faz sentido no seu projeto. Para que essa coisa da exclusividade? O que é ser exclusivo? O que é essa coisa da camarotização da vida? Para que você, sabe, querer fazer parte do ciclo dentro do ciclo, dentro do ciclo, dentro do ciclo? Uma grande de uma bobagem isso. Porque eu acho que as coisas estão aí para serem consumidas enfim, e a gente precisa enxergar isso com mais cuidado, com mais cautela, porque se a gente joga para esse lugar do luxo, aí a gente esbarra na coisa da cópia, inclusive, né? Porque
deixa de ter outro valor histórico, passa a ter esse valor de consumo, esse valor do eu não consigo atingir, mas eu preciso atingir. Aí é quando a gente passa a ser antiético, inclusive, né? Porque a gente começa a valorizar essa engrenagem do quanto mais caro, melhor. Bobagem, às vezes mais em conta é bem mais interessante para o projeto, ou, enfim, para o cliente, do que mais caro. E... Quer encerrar? vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu só quero agradecer porque uma a conversa pessoa. É comprida, né? Se eu fosse começar a perguntar as coisas para você que eu queria perguntar, a gente vai embora hoje, não. Eu só quero agradecer uma O Dene pessoa. arranca a gente aqui desse sofá, ó. A Bá até senta para bater o papo com a gente, mas eles Vamos não comer. vão brigar com a gente. Para além de agradecer novamente a Bá, a Dani e o Denner, agradecer toda a equipe da Armazém, uma galera que a gente está aqui desde segunda-feira montando essa vitrine. Não largaram o osso, tinha certos momentos que eu precisava me ausentar para ir para a sala de aula, mas aí eu logo voltava e eles já tinham adiantado algumas coisas. Obrigado, uma salva de palmas para vocês. E agradecer meu marido, Gabriel, Que fez as flores. que dobrou 1.500 flores de papel. Então eu invento Se essa... ele não falasse, eu falaria, galera. Obrigado. Ele dobrou, colou, cortou os arames. Quando a gente estava para entregar, eu falei, tá emborcado o arame. Porque ele vem no rolo, né? Aí quando corta, tá emborcado. Vamos endireitar? Aí, sabe como é que endireita? Prende numa parafusadeira ou na furadeira, uma ponta do arame, segura com a outra com um alicate e aciona a furadeira. Aí ele roda, dá a torção e fica reto. O Gabriel fez isso 1.500 vezes? E 1.500 vezes. Na verdade, fez mais do que 1.500, porque tem umas ali que a gente achou que não iria dar, as 1.500. Aí tem umas ali dentro, desmontadas, né? Tem mais de 1.500. Deve ter umas 1.800, né? Obrigado, meu amor, você arrasou demais. Um mês fazendo isso. E muito obrigado por todo mundo estar aqui, por ouvir essa ladainha toda. Denner quer falar, né? Vou falar. Então, a gente quer agradecer a presença de todos vocês. O Denner está ali me dando cola para lembrar que vai ficar a exposição por um tempo aqui no AZ ainda. Podem trazer os escritórios, podem trazer os amigos, marquem o Ogawa nas redes, podem marcar aulas particulares com o Ogawa. Mentira, ele não falou que pode, não. Mas vai estar aberto e para visitação, e vocês podem ficar à vontade que aqui na loja todo mundo é sempre muito bem-vindo, né, Bá? E é isso. Agora tem um buffet maravilhoso nos esperando lá em cima. A mesa está linda e deliciosa. E aí a gente quer convidar vocês para conversar, continuar o papo ali na mesa do buffet com essa comida maravilhosa que o Hannah preparou para gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então bora para a festa, gente. Bora comer.